Bom dia, eu sou Flávio Gomes de Barros e estamos juntos em mais um domingo. Os vereadores e prefeitos eleitos neste ano ainda nem foram diplomados nem empossados e já se discute as expectativas para a eleição de 2026. É que daqui a 2 anos haverá disputa para presidente da República, governador, deputado estadual e federal e também 2 vagas de senador. O analista político Marcelo Bastos conversa conosco a partir de agora sobre o cenário para essa próxima eleição. Bom dia, professor Marcelo. Bom dia, Flávio Gomes de Barros. É um prazer mais uma vez estar aqui. É como você diz, mal terminou a eleição de 24, né? Já está se trabalhando a eleição para 26. Porque a eleição de 2024 é a preliminar, é a porta de entrada da eleição de 26. É uma eleição seguida da outra. Exatamente. Seria cedo ainda, professor Marcelo, se falar sobre 2026? Veja bem, é necessário começar a discutir as possibilidades de 26, né? Isso é normal, como eu disse, a 24, a eleição de 24, as eleições municipais é a prévia, não só da eleição para o governo do Estado, como também já dá os sinais de eleição para presidente, né? Se você observar no Brasil como um todo, o pessoal do centro-direita foi o grande vitorioso, né? O próprio PT, aqui no Nordeste, só conseguiu eleger o prefeito em uma eleição extremamente disputada em Fortaleza. No restante das capitais do Brasil, o PT não teve bom êxito. E o PT é o partido do presidente Lula. Então, isso sinaliza que a eleição de 26 deve ser outra eleição extremamente disputada, já pelo próprio sinais que foi dado nas eleições de 2024. Em relação a 2026, quais são as expectativas quanto às candidaturas majoritárias aqui em Alagoas? Olha, já se começa a desenhar a possibilidade, né, do prefeito da capital, JHC, ser candidato ao governo, também tem a possibilidade dele ser candidato ao Senado, já que tem 2 vagas, fica mais fácil, uma eleição para Senado, e pelo lado da situação, pelo lado do governo, nomes que se comentam, é do ex-governador, atual ministro do Transporte, senador Renan Filho. Poderá ser os 2 e caso isso venha acontecer, venha concretizar, vai ser um clássico nessa disputa para 26 para o governo do Estado. E para o Senado? Para o Senado, é normal, é natural a candidatura de Renan Calheiros, o pai, né, que agora em 26 vai ter 2 vagas, né, como você bem colocou. É a vaga que é do Rodrigo Cunha, que ele vai deixar de ser senador, e a Eudócia Caldas passa a ser senadora por 2 anos. É a vaga do Rodrigo que vai ser substituído por outra candidatura e a vaga do Renan Calheiros. Então, o provável candidato do governo deve ser Renan Calheiros. Da oposição ao governo do Estado, comenta-se hoje, é uma grande possibilidade de ser o Arthur Lira, que é o atual presidente da Câmara. E qual seria o outro candidato do governo, além do senador Renan? Olha, a prioridade, eu acredito, do grupo do Renan Calheiros é o próprio Renan Calheiros ser o candidato principal. Mas são 2 vagas. Mas eu acho improvável que os 2 grupos, se não vier a haver aí porque se comenta nos bastidores que até o JHC existe essa possibilidade do Arthur se juntar com o Renan, que eu acho isso muito improvável, né? Arthur ser candidato ao Senado, Renan com o JHC sendo candidato, eu acho isso muito improvável, né? Então, veja bem, o primeiro candidato do grupo do governo é o Renan Calheiros, o atual senador. Não existe ainda o segundo nome ainda em potencial, né? Poderia ser o candidato, o segundo nome do governo seria o governador Paulo Dantas. Mas ele já deu agora uma entrevista recentemente dizendo que vai terminar o governo dele, não vai ser candidato na disputa de 26. Apesar de que muita água vai correr por debaixo da ponte e muita coisa pode mudar, inclusive ele sendo candidato, o próprio Paulo Dantas. Então, nessa hipótese de o João Henrique Caldas, prefeito de JHC, ele quer o apoio do presidente Lula para conciliar os interesses do Renan Calheiros e do Arthur Lira. O Renan e o Arthur seriam os candidatos a Senado e ele é governador. Certo. É uma engenharia difícil de se montar. Essa possibilidade dele ser o candidato ao governo, o JHC, o Renan Calheiros, senador, ser candidato à reeleição e o Arthur também ser candidato. Eu acho muito improvável que isso venha acontecer. Mas na política tudo é possível. Inclusive aqui em Alagoas já tivemos situações que a gente nem imaginava. Por exemplo, naquela eleição de 2020, você nunca imaginava que o prefeito na época de Maceió, que era o Rui Palmeira, ia fazer uma aliança com o governador Renan Filho,
que eram inimigos políticos, e eles se juntaram para apoiar o Alfredo Gaspar. Então isso é possível, a gente não pode descartar nenhuma possibilidade. O prefeito JHC teve uma excelente votação aqui na sua reeleição em Maceió, mas não conseguiu, o partido dele, o PL, não conseguiu eleger nenhum prefeito no interior. Até que ponto isso pode dificultar essa perspectiva de JHC ser governador do estado? Veja bem, como você bem colocou, ele teve 83% dos votos válidos, foi a maior votação até hoje na história aqui da capital lagoana. O candidato do governo foi inexpressiva a votação, o Rafael Brito teve 12% do eleitorado, mostrou que aqui na capital o governo, o governo do estado vai ter muita dificuldade em quem ele venha a ser candidato ao governo do estado. No interior a situação foi bem diferente, como você bem colocou. O partido do prefeito não teve nenhum êxito, nem no interior, não elegeu nenhum prefeito. O MDB, que é o partido do governador, o partido dos Calheiros, fizeram 65 prefeitos, né? O partido do Arthur Lira fez um pouco acima de 20 prefeitos, então eles estão muito fortes no interior, mas a eleição majoritária é muito diferente. Se você analisar a eleição passada, a eleição de 2022, né, o Paulo Dantas ganhou a eleição, mesmo com a máquina do Estado a seu favor, que o governador bem avaliado era Renan Filho, ele ganhou para o Rodrigo Cunha apenas por 5%, né? Então você tem que entender que nos grandes colégios eleitorais de Alagoas, Maceió, Arapiraca, Penedo, Rio Largo, Palmeira dos Índios, eu acho que o JHC vai ter uma votação bastante significativa. Você não pode comparar o apelo popular político, a força política que tem o JHC, que tem o Rodrigo Cunha. Então eu acho que a eleição vai ser muito bem disputada, né? Porque Maceió representa, Flávio, 30% do eleitorado. Isso você tem que considerar. Ah, teve 65 prefeitos, mas tem prefeito. Você junta aí 40 prefeituras dessas que vai dar o eleitorado da capital. Então, é uma eleição que eu acho que vai ser, se for o JHC, né, bem avaliado como ele está, contra o Renan Filho, eu acho que vai ser uma disputa bem interessante. E se não for o Renan Filho, eu acho que é muito mais favorável para o JHC ganhar a eleição em 26 aqui no estado. Outra coisa interessante é que Maceió, por ser a capital do estado, é uma espécie de vitrine. O eleitor, que para Maceió, por ser capital, converge muita gente, né, do interior para resolver negócios, para a ciência médica, coisa desse tipo. E a pessoa vê, observa obras que o prefeito esteja fazendo e pode levar esse recado, essa mensagem para o Todo mundo converge para a capital, como você bem colocou. Então, o pessoal que vem, porque vai ao internamento, os filhos vêm estudar na capital e vê, por exemplo, né, um cartão postal que virou a Praça Centenário. Né? Se ele consegue resolver aquele problema que é um caos de anos do Salgadinho, vai ser um ponto muito importante para o prefeito. Ele faz um Natal lindo na orla de Maceió. Então ele faz um trabalho que dá visibilidade à administração dele. Então tudo isso vai convergir, vai favorecer para o JHC. E além do mais, o JHC é bom de voto. Se você observar nas duas eleições que ele foi candidato a deputado federal, foi o deputado federal mais votado em Alagoas, tanto em 2014 como em 2018. Então você não pode subestimar a capacidade eleitoral que o JHC vai ter em 26. Lógico que vai disputar contra o governo do estado, né, que você não pode desconsiderar isso, mas como eu digo, se for ele, o Renan Filho, vai ser um clássico a disputa em 26. E existe também, acrescentando essa informação a respeito do Salgadinho, dessa obra de despoluição do Salgadinho, duas outras obras muito assim, significativas nessa nova etapa, nessa nova gestão do prefeito JHC, que vai começar agora em janeiro, que é aquela requalificação ali do Porto de Maceió, um lugar bastante visível, né? Principalmente para quem vem no interior, quem volta para o interior, para turista, e também o trabalho que está sendo feito na Fernando Lima, do Vale do Góis Monteiro, em direção a... ainda existe outra possibilidade nas obras que vai ter um impacto muito grande, que é a questão do mercado público. Existe projeto já todo definido, inclusive com recursos já garantidos para fazer um novo mercado público. Não sei se, obviamente, se vai dar tempo para ser na gestão dele, porque se ele for candidato ao governo do estado, ele vai ter que deixar mais de 2 anos de ser gestor de Maceió. Então, obviamente, vai ser o Rodrigo que passa a ser o prefeito, que caso isso venha acontecer, vai ser na gestão do Rodrigo Cunha.
porque ele não teria tempo hábil de fazer o mercado. Mas se isso vier a acontecer, também é uma coisa que vai ser uma obra impactante na gestão do prefeito JHC. Ok, vamos a um breve intervalo comercial e daqui a pouco a gente continua a nossa entrevista com o cientista, analista político Marcelo Bastos. Até já. Estamos de volta com o programa Contextualizando pela TV Pajuçara. Comigo, o analista político Marcelo Bastos. Professor Marcelo, o senador e hoje ministro dos Transportes, Renan Filho, ele tem sido citado, ele nunca disse isso publicamente, mas tem sido citado como um possível vice ou do presidente Lula ou de alguém do governo que seja candidato em 2026. A sua opinião sobre essa possibilidade? Eu acho muito improvável que isso venha acontecer. Por quê? Alagoas representa, meu caro Flávio Gomes de Barros, 2% do eleitorado do Brasil. Então é um percentual inexpressivo para o tamanho do Brasil. Então, com certeza, se for o Lula candidato, ou outra pessoa que venha ser o candidato do partido, do PT, do governo, ele vai procurar um candidato, né, que tenha um estado, que tenha uma expressão eleitoral muito maior que não é Alagoas. Então, eu acredito que é muito improvável, por isso que se comenta tanto na possibilidade do Renan Filho ser o candidato aqui do governo, do grupo dele. Porque eles já observaram a nível nacional que, com certeza, esse nome que vai vir ser o vice do Lula, caso o Lula seja o candidato, que é muito provável que seja o candidato, de um estado que tem uma densidade eleitoral muito maior, seja de Minas, que é o segundo colégio eleitoral, seja lá do Rio Grande do Sul, né, seja da Bahia, né, mas aqui de Alagoas eu acho muito difícil que venha ter o vice na chapa, tanto de um lado como do outro. Bom, Luciano Barbosa foi reeleito prefeito de Arapiraca com uma excelente votação também, né? E ele consegue uma coisa curiosa. Ele é do MDB, partido que é liderado aqui pelo senador Renan Calheiros, mas teve apoio na reeleição, principalmente do deputado federal Arthur Lira, do PP, que é adversário político aqui de Renan Calheiros. E há quem diga que Luciano Barbosa se propõe a ser um intermediário para unir essas duas forças e ser ele o candidato a governador. Qual a sua opinião sobre essa possibilidade? Eu acho muito difícil que ele venha ser o candidato do grupo do Palácio da República, dos Palmares. Eu acho muito difícil o Luciano ser o candidato. Se ele, quando era o vice, né, que quando o Renan Filho deixou o governo do Estado, se ele não fosse candidato a Arapiraca, continuasse sendo vice, naquele momento não se cogitava a possibilidade dele ser o candidato do grupo. Agora, ele sendo prefeito, eu acho muito improvável, porque você tem que lembrar que essa questão passa também pelo governador que está ocupando. Se o Paulo Danta continuar no governo do Estado, além do Marcelo Vitor, né, que é outra pessoa importante do grupo, se ele não tiver o entendimento com Marcelo Vitor, com o próprio governador, eu acho que o Luciano não é do grupo ligado nem a Marcelo Vitor, nem a Paulo Danta. Ele tem uma relação próxima com o Renan senador, o Renan pai, mas que não tem essa relação tão amistosa com o ministro dos Transportes. Eu acho que o Luciano Barbosa não deve ser candidato, inclusive na eleição de 26. Porque quem é a vice dele é a Ruth Nezinho, que já era vice dele na eleição passada. Ele praticamente hoje está rompido com o Ricardo Nezinho. E para ele ser candidato, seja lá para deputado federal, para senador, ele teria que deixar a prefeitura na mesma situação do JHC, e ele ia passar a ter uma pessoa na prefeitura que não é uma pessoa ligada politicamente mais a ele. Então, acho que ele perdeu muito com isso. Como ele estava muito bem avaliado naquelas pesquisas para a prefeitura, porque também os candidatos que disputaram com ele eram inexpressivos, e ele foi um bom gestor, né? Ele devia ter feito como o JHC aqui fez, escolhido uma pessoa da extrema confiança dele, porque se ele deixasse a prefeitura, ele tinha uma pessoa que ia dar continuidade ao trabalho que ele está. E a Ruth Nezinho e o Ricardo hoje, politicamente, estão completamente isolados dele, e eu acho que ele não tem esse tamanho político de ser o candidato do senador Renan Calheiros ao governo do Estado. Eu acho isso muito improvável. Bom, o deputado federal Alfredo Gaspar de Mendonça, ele tem se revelado um dos mais atuantes representantes de Alagoas na Câmara Federal. Há quem diga também que ele é um possível candidato ao Senado. Como tem duas vagas para o Senado, né, como você sabe, são duas vagas, vamos imaginar que o Arthur resolva não ser candidato ao Senado, vai para deputado federal, né?
Como tem duas vagas e ele está muito bem situado, foi o segundo deputado federal mais votado na última eleição, ele teve mais de 100 mil votos, foi o mais votado de Maceió, ele é um forte candidato ao Senado. Mas ser forte não quer dizer que vai ganhar. Será que ele vai abrir mão de uma eleição garantida de deputado federal, uma reeleição garantida, que eu tenho certeza absoluta que o Alfredo está reeleito deputado federal. Ele vai deixar o certo pelo duvidoso? Então, a depender das composições, se ele vê que tem uma situação forte dele ser candidato, ele até, de repente, abre mão de uma candidatura que já está consolidada para o federal para ir para o Senado. Mas se ele perceber que existe uma possibilidade real de perder, eu acho que é mais provável que ele seja candidato a deputado federal, o Alfredo. E sobre a hipótese de Davi Davino Filho, que foi candidato a senador e teve uma boa votação, principalmente aqui em Maceió, ser de novo candidato a senador? É outra coisa que se comenta, né? Ele foi candidato a prefeito de Maceió na eleição de 2020, foi o terceiro, com uma excelente performance, uma excelente votação, teve 97 mil votos naquela eleição, quase que ia para o segundo turno. Foi candidato ao Senado de 22, teve mais de 15% na frente aqui do Renan Filho em Maceió, perdeu por causa do interior, né? E a diferença no final foi de 15% que o Renan Filho teve em relação ao Davi, mostra que o Davi é bom de urna, certo? Mas eu acho que a grande possibilidade do Davi também é ser candidato a deputado federal. Ele seria um forte candidato, a depender do partido que ele tivesse ligado, mas existe essa possibilidade também, porque como são duas vagas, como eu disse, existe uma possibilidade real de uma candidatura, uma cara nova, emplacar uma dessas vagas, como foi o caso de Rodrigo Cunha, naquela eleição, quando ele foi o mais votado, né? O senador, e o Renan Velho foi o segundo. Então, existiu aquelas duas vagas, como tinha o Renan, o Rodrigo surgiu naquele vácuo. Pode ser Davi, pode ser Alfredo, na mesma situação que o Rodrigo Cunha teve naquela eleição, quando ele foi eleito senador. Mas eu acredito, tanto Davi como Alfredo, eles devem ir para a Câmara Federal. E quais seriam as chances de Arthur Lira ser candidato a governador? Eu acho muito difícil, certo? Eleição majoritária é muito diferente de uma eleição proporcional. Ele foi candidato agora, teve 219 mil votos, foi o mais votado, mas lembre-se, quando ele foi candidato, ele era o presidente da Câmara, ele administrava o orçamento secreto. É uma situação extremamente confortável. Por isso que ele teve 219 mil votos. Agora, nessa eleição, ele não vai ser mais o presidente da Câmara, ele vai perder esse poder. Na verdade, até para senador, que tem duas vagas, ele tem a possibilidade. Qual é a possibilidade real do Arthur ganhar para senador? Se de um lado for o Renan Calheiros e do outro lado, do outro grupo, for ele. E não tiver mais nenhum candidato com esse tamanho que eles têm. Então, de repente, se elege tanto o Renan Calheiros, pai, como o Arthur. Como ao longo de tantos anos foi Theo Vilela e o Renan Calheiros. Os outros candidatos eram inexpressivos, mesmo com a rejeição que ambos tinham, sempre se elegia Renan Calheiros e Theo Vilela. Se não tiver um candidato com expressão, de um lado vai se eleger Renan Calheiros e do outro grupo vai eleger o Arthur Lira, como fez aquela dobradinha que chamava Irmãos Siameses, que era o Renan Calheiros pai com o Theo Vilela. Isso pode acontecer nessa eleição de 26 com Arthur e com Renan Calheiros pai. Como aconteceu durante um bom período com Guilherme Palmeira e Divaldo Suragi. Exatamente, só que naquelas eleições do Divaldo Suragi, um era sempre para o governo e o outro era para o Senado. E o Renan com o Theo sempre foram ambos para o Senado. Outra coisa, além de tudo, além de analista político, você dirige o Instituto de Pesquisa, MB Pesquisa. E todos os anos você faz prognóstico em relação a essas disputas, tanto de deputado, vereador, senador, em tudo, enfim, prefeito. Quais foram o resultado dos seus prognósticos nas eleições deste ano para prefeito e vereador? Alagoas tem 102 municípios, né? 102. Eu fiz todo um trabalho, um estudo detalhado das 102 cidades das eleições para prefeito. Uma semana antes eu postei no meu blog, que você sabe que eu tenho, lá no portal Cada Minuto, e eu fiz o prognóstico dos prováveis prefeitos eleitos de Alagoas, dos 102. Dos 102, eu acertei 100 e errei apenas em duas cidades. Eu errei em Quebrangulo, que eu apostei na candidatura do candidato do prefeito, que não foi o vitorioso.
Quem foi lá, o vitorioso foi o Manuel Tenório. É 5 votos a diferença. 5 votos a diferença. E perdi também Taquarana, que eu apostei no Bastinho, um candidato da oposição, o ex-prefeito Bastinho, e quem ganhou foi o atual prefeito Geraldo. Então, dos 102 municípios, eu só errei o prognóstico nessas 2 cidades. E aqui na Câmara Municipal de Maceió, dos 27 vereadores eleitos, eu fiz o prognóstico, acertei 26 dos eleitos, errei apenas no nome que foi no Tale de Diz. Eu não apostei. Daquela chapa do PSB, eu cravava o nome do Milton Ronalça e do irmão do Davi Maia, do Marcelo Maia. Eu achei que eram os dois que iam ser eleitos, mas o Marcelo não foi eleito e quem foi o Thales Diniz. Então, dos 27 vereadores de Maceió, eu acertei 26, errei 1. E dos 102 prefeitos, eu acertei o nome de 100 e errei apenas em 2. Já existe pesquisa sendo encaminhada com relação a esse cenário para 2026? Olha, eu vi uma pesquisa recentemente do Instituto FAUP, localizada em Arapiraca e em Maceió, para o governo do Estado e para o Senado. Lá em Arapiraca, para o governo do Estado, tem uma situação confortável do Renan Filho contra o JHC, ele ganha uma situação confortável. Aqui em Maceió, o JHC tem uma situação extremamente confortável em relação ao Renan Filho. E para o Senado, lá em Arapiraca, os 2 nomes que aparecem nessa pesquisa que foi feita agora uma semana atrás, os 2 nomes que aparecem melhor postados é o Renan Calheiros, pai, e o Arthur Lira. O cenário nacional para 2026, qual a sua opinião? Eu acredito que vai ser outra eleição extremamente disputada. Inclusive, o Paraná Pesquisa publicou agora, esses dias, uma pesquisa entre o ex-presidente Bolsonaro, que apesar de que está inelegível até 2030, ele aparece no cenário dessa pesquisa do Paraná com 36 e o atual presidente Lula com 32. Provavelmente eu acredito que o Bolsonaro não deve ser candidato pela questão legal. E o nome mais forte do candidato centro-direita deve ser o governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas, que ele tem uma dificuldade de não ser um cara tão conhecido no Brasil como um todo. Isso dificulta, porque nenhum candidato que pode substituir o Bolsonaro é tão conhecido como, obviamente, o Bolsonaro, que foi 4 anos presidente. Mas eu acho que é um forte candidato, eu acho que vai ser outra eleição extremamente disputada para a presidência da República em 26. E se Lula não for candidato, quem seria? Não tem um nome hoje para ser candidato no grupo do próprio presidente. O Haddad foi uma vez candidato, perdeu inclusive para a eleição para o Bolsonaro, né? Pode ser o Geraldo Alckmin, mas acredito que o PT nunca vai deixar de ser um candidato do próprio PT. Hoje, o grande nome ainda do PT é exatamente o atual presidente Lula. Com todo o problema que o governo vem enfrentando, né? Algumas situações que precisam ser ajustadas, como agora o corte de gasto que ele tem que fazer, porque senão o país vai passar por uma situação muito complicada na economia, mas o nome que ainda hoje desponta para ser o mais forte candidato do governo, do PT, seria o Lula. Não tem outro nome à altura do Lula. Como no lado da direita, o grande nome é o Bolsonaro, mas o problema dele é uma questão legal, que ele está inelegível até 2030, mesmo que revertesse essa situação, que eu acho muito improvável. Bom, para concluir a nossa entrevista, o que dizer em termos de expectativa de futuro para o eleitor brasileiro? Olha, o eleitor brasileiro, se você observa cada eleição, meu caro Flávio, ele vem cada vez mais perdendo a motivação de votar. A gente aumenta cada vez mais o número de abstenção, aumenta o número de votos branco e nulo, porque as pessoas estão perdendo o encanto pela política, as decepções, os escândalos que nós tivemos, com Lava Jato, Mensalão, Petrolão, só faz o eleitor perder a crença nos atuais gestores, né? Então o eleitor está muito desmotivado e muito desacreditado. A gente precisa ter uns novos quadros, que está surgindo novos valores na política do Brasil e do Estado, para que esse eleitorado comece de novo criar uma estima, criar uma vontade de votar, que ele cada vez mais, a decepção aumenta e ele deixa de querer votar. Isso não é bom para a democracia, não é bom para o país. Bom, agradecemos a participação aqui em Contextualizando do professor Marcelo Bastos. Você pode rever essa entrevista no YouTube da TV Pajuçara. O programa Contextualizando fica por aqui. Tenham todos um ótimo final de semana.